Olá, meus amigos, eu vou a partir de agora falar um pouco sobre história. Estamos num momento político e é necessário que nós recorramos à história, recorramos à história para entender um pouco esse momento que estamos vivendo no país. Bom, o Brasil é um país, desde a República, quando foi lá tomado o governo da monarquia das mãos do então poderoso Dom Pedro II, que era o nosso imperador, aliás, um imperador culto, preparado, um dos maiores políticos que o Brasil já teve. Mas aí fizeram uma revolta e tiraram, não foi nem revolta, não teve nada disso. O povo não participou nada disso. Quem participou foram as Forças Armadas, né? Aí tomaram o poder, de uma hora para outra chegou alguns prepostos, né? Do Exército, Marinha, sei lá, e foi lá e tirou do governo, das mãos do Dom Pedro II, o poder. E foram logo mandando ele embora. Ele foi para o exílio, com toda a sua família, com toda a sua corte. Bom, foi um golpe. Até porque quem deu o golpe dele, o primeiro presidente da República, né, foi o melhor amigo dele. Era um dos grandes amigos, o Marechal, que comandou esse golpe. E o Marechal só fez isso, sabe por quê? Ele não queria fazer, porque o cara era amigo dele, mas disseram que quem estava protegendo Dom Pedro era o inimigo do Marechal. Alguém que o Marechal não gostava, porque ele queria casar com a mulher desse inimigo. E a mulher preferiu ficar com o inimigo do Marechal. Então ele ficou com aquela pontinha de ciúmes, e aí, tá apoiando ele? Foi lá e tirou Dom Pedro II. Bom, aí veio, passou o tempo, ainda estava bem fresca a República e a libertação dos escravos, que foi uma vergonha, porque libertou os escravos, mas não deu casa para os escravos, não indenizaram os escravos, simplesmente jogaram na rua. Bom, vamos lá. Aí passou um tempo, Antônio Conselheiro chegou no pedaço. É dele que eu quero falar. A cidade de Canudos, que foi destruída, foi um dos piores momentos do Exército Brasileiro. Porque destruiu, matou pessoas inocentes, quando poderia ter poupado algumas vidas, mas não poupou. Segundo o homem que escreveu essa história, Euclides da Cunha, foi realmente um crime o que aconteceu no Arraial de Canudos, no Arraial de Belo Monte, como ficou assim batizado por Antônio Conselheiro. E quem era Antônio Conselheiro? Era um cidadão, rábulo, aquele cara que não estudou advocacia, mas que ele sabia defender causas, tal, professor, comerciante. Mas ele havia sido traído pela sua mulher. Quando ele chegou em casa, viu a mulher com outro. Aí ele saiu pelo mundo, e o mundo que ele escolheu foi o nosso Nordeste. Ao chegar no Nordeste, cada lugar do Nordeste, Sergipe, Ceará, ele era do Ceará. Pernambuco, ele foi construído açudes, abrindo igrejas, tinha nada a ver com a igreja católica. E ele era um monarquista. Ele era a favor da monarquia e não da república. E quando chegou em Canudos, já havia muita gente seguindo ele. Ele viu aquela fazenda abandonada, que era Canudos, perto do rio Vaza Barris, quer dizer, um rio do lado, podia fazer plantações, e ele fez algo espetacular, que só no Brasil não é estudado. O Arraial de Canudos, quando foi destruído, dizem os estudiosos, que tinha perto de 30 mil pessoas morando lá. Era a segunda maior cidade da Bahia em 1897. A maior cidade da Bahia em 1897, finzinho do século XIX. Mas vamos lá. Por que Canudos foi destruída? O Antônio Conselheiro comprou as madeiras lá em Juazeiro e os caras não entregaram a madeira para Antônio Conselheiro, que era para fazer a nova igreja. Ele disse que se não entregasse aquelas madeiras, que ele ia lá buscar as madeiras pessoalmente com o seu povo. E eles não levaram muito a sério, mas depois ficaram com medo, né? Antes que Antônio Conselheiro chegasse com o seu povo, eles ligaram para o governador da Bahia dizendo que Antônio Conselheiro ia invadir Juazeiro, Petrolina, ia tocar terror com seus fanáticos. Nada disso ia acontecer. Ele só queria a madeira dele porque ele pagou adiantado e não recebeu a madeira. Aí entra o fake news. Em 1897 já existia fake news. O cara foi lá, mentiu,
o responsável pela cidade de Juazeiro, e o governador acreditou e mandou as tropas, 200 homens, se eu não me engano. Aí lutaram, foram tentar invadir Canudos, não conseguiram, teve uma guerra, eles muito bem armados, e o pessoal do Conselheiro com facão, faca e porrete, e pau, e vara. Mesmo assim, eles teve mais mortes do lado do Conselheiro, mas os soldados do Exército Brasileiro saíram humilhados pela violência, pela garra, pela luta dos conselheiristas. Mandou-se a segunda expedição, isso não pode acontecer. A segunda expedição já veio com 600 homens para tomar Canudos, porque diz que aquele cara lá, o conselheiro, não gostava da República. E a República cobrava impostos e ninguém tinha direito a nada. E em Canudos tinha escola, tratamento de saúde, as pessoas construíam suas casas, dividiam tudo entre elas, não faltava comida, eles tinham gado, bode, tudo. Vendia as plantações para as cidades vizinhas e não passavam fome, tinham uma vida razoavelmente boa, ao contrário das outras cidades da Bahia, inclusive Salvador, e do próprio Brasil, Nordeste e Norte. Porque lá no Sul, maravilha, tudo ia de vento em popa, mas o Nordeste não. Fome, peste e abandono. Mas lá em Canudos era um oásis, um paraíso, um paradise. Aí, pronto, os jornais do Rio começaram a anunciar que o monarquista estava acabando com o exército brasileiro, porque esse exército também foi derrotado. E saíram humilhados, deixaram as armas lá, os conselheiristas se armaram melhor, ficaram com fuzil, não sei se tinha fuzil, mas armas melhores, não é? Espingardas, revólveres, tudo. E se prepararam para a terceira invasão. A terceira invasão de Canudos já veio com o marechal, um general, Moreira César, era considerado o melhor de todos. Inclusive poderia ser o próximo presidente da República. O Brasil estava sendo governado por marechais, né? Por pessoas ligadas às Forças Armadas. A primeira vez que o Brasil tinha um presidente civil foi nesse período do Antônio Conselheiro. Precisava mostrar que tinha força, que tinha comando, e começou a repelir um monte de rebeliões que acontecia pelo Brasil afora. E esse Moreira César era indicado. Ele ia lá, destruía povos, civilizações, culturas e ainda cortava a cabeça. Ele virou o general corta-cabeças. E ele veio para Canudos para destruir Canudos. Quando chegou aqui, ele foi destruído. Aí, um grande estrategista de Antônio Conselheiro, o Pajeú, você já viu aquela música do Luiz Gonzaga? Riacho do navio, no Pajeú, é homenagem a Pajeú. Era um negro liberto, era escravo, foi do Exército Brasileiro, aprendeu táticas e técnicas, e segundo o homem que escreveu Os Sertões, Euclides da Cunha, tinha uma coragem, era feroz, inteligente, estrategista, e ninguém conseguia dominar este negão. E tinha outro também, o Macampira, eram dois. O conselheiro elegeu 12 pessoas para comandar a questão de escola, segurança, saúde, enfim, a organização do povoado. E esse era o cara que comandava as tropas do conselheiro. Destruiu a tropa de Moreira César. E ainda deu um tiro em Moreira César, o próprio Pajeú, e ele morreu. Ele morreu. Ele voltou, o exército brasileiro saiu humilhado, correndo, se debandando. Mais de 1.600 homens tinha essa segunda expedição. Acho que foi mais que isso. Bom, ganhou a terceira. Aí lá no Rio de Janeiro o jornal dizia, olha, o monarquista está acabando com o Brasil, eles vão invadir agora o Rio de Janeiro, o projeto agora é destruir a capital do Brasil, que naquela época era de fato o Rio de Janeiro. A capital do Brasil era no Rio, né? Como é Brasília hoje, era o Rio. E aí se prepararam, mandaram outro exército, outras forças, né, que veio do Rio Grande do Sul, gente da Paraíba, gente do Rio, de São Paulo, enfim, do Brasil inteiro, para destruir Canudos. Bom, diz que esse exército inicialmente chegou com 7, depois chegaram mais gente e terminou a guerra com os 12 mil homens para combater os 25 mil homens, com mulheres, crianças, e a guerra foi feia.
Primeiro, quando eles chegaram em Canudos, eles viram os corpos dos soldados da expedição do Moreira César secos, esturricados, pendurados nas árvores, uma coisa dantesca, se assustaram. O que é isso, meu Deus? O que é isso? Gente, esses caras foram para a guerra. E foi uma coisa horrível. Sangue para tudo quanto é lado. O conselheiro morreu e aí eles conseguiram vencer. Porque eles levaram uma matadeira que era um canhão poderoso. E esse canhão começou a atirar lá para o lado de Canudos. Foram 25 mil pessoas que morreram, uns 15 mil do lado de Conselheiro, uns 7 mil do lado do pessoal do Exército Brasileiro. Uma terrível carnificina. O Exército Brasileiro matou mulheres, crianças, não é? E depois, os caras que se renderam tiveram suas cabeças cortadas, as mulheres foram estupradas, as crianças foram vendidas, dadas para os coronéis da redondeza. Horrível o que aconteceu em Canudos. Horrível. Então o Brasil, dizem que o Brasil é um país de paz, de pessoas. Nunca foi. O Brasil sempre foi um país perverso, até porque durou uma escravidão de mais de 300 anos e foi o último país a libertar os escravos foi o Brasil. Então, esse não é um país bonzinho. A história nos engana quando diz isso. Não é? Alguns historiadores que querem dizer que o Brasil é bonzinho, é mentira. O Brasil sempre mostrou perversidade para com o seu povo. Não é? Mostrou muita perversidade. E Canudos é isso. A gente não aprende direito sobre Canudos. Quando a gente aprende sobre Canudos, diz que Antônio Conselheiro era um fanático, um louco. Ele não era um louco. A única coisa que ele queria era que aquelas pessoas comessem, bebessem, não é? Tivessem casa, estudassem. E o Brasil não proporcionava isso. A República foi pior do que a monarquia naquele período. Porque no Nordeste o povo passava fome, o povo não tinha escola, os coronéis mandavam, se ele não gostasse de você invadir suas terras, pegava a sua casa, ficava para eles, pegava sua mulher, seus filhos, enfim, era assim que era o Brasil. E o Brasil de Conselheiro, lá de Canudos, de Belo Monte, era diferente. Todo mundo vivia igual. Alguns podem dizer que isso era início o quê? De um comunismo? Não, ele não era comunista porque ele era, inclusive, muito religioso. O conselheiro é porque ele costumava aconselhar os casais, a dar conselhos, a falar de Jesus. A Igreja Católica ficou com raiva, porque o povo estava seguindo ele, e aí incentivou o Exército Brasileiro a invadir Canudos. As autoridades também e os coronéis ficaram vendo que estava muita gente saindo de suas terras para ir morar em Canudos, porque lá era muito melhor. As pessoas tinham uma vida muito melhor do que aquela vida desgraçada que viviam os nordestinos daquele tempo. Então essa é a história de Canudos. Foi destruída em 1897, depois de 4 expedições do Exército Brasileiro serem derrotadas por homens e mulheres que nunca pegaram em arma e nunca foram treinados, mas eles tinham a sede de ter um lugar decente para viver. Eles destruíram tudo. Depois que mataram aqueles que resistiram, queimou a cidade toda. Não ficou nada. Destruiu-se tudo. Depois, lá em 1960, se eu não me engano, aí jogaram, acabaram com Canudos. Né? Canudos virou água. Como bem disse a profecia do conselheiro, o sertão iria virar praia, mar, e o mar ia virar sertão. Mais ou menos isso. E foi o que aconteceu. Canudos hoje está debaixo de água. O governo fez um açude bem grande lá naquele local, acho que foi mais ou menos por aí. Mas a história é só para dizer, gente, nesse mês de outubro, nós estamos lembrando, porque foi no dia, se eu não me engano, 27 de outubro, que terminou a destruição de Canudos. Acabou com tudo. Destruiu Canudos, o sonho. O conselheiro não era um maluco, era um homem bem preparado. O conselheiro só que não ia invadir o Rio de Janeiro, porque ele não era louco. Ele não queria restaurar a monarquia. Ele não acreditava na República, mas ele sabia que não tinha volta. Ele só queria uma vida melhor para aquelas pessoas que viviam em Canudos. Mas mulheres foram estupradas, homens foram mortos através de baionetas, através de armas poderosas, como um canhão.
que foi usado pela primeira vez em situações como estas no Brasil. Chamava-se a matadeira. Quando ele virava lá para o Arraial do Canudos não sobrava nada, voava tudo. Bom, para encerrar, o presidente do Brasil não cumpriu a promessa para aqueles soldados, né, que se ganhasse aquela guerra, eles teriam direito a casa, a uma moradia, e eles não tiveram nada disso. E aí, quando os soldados voltaram, alguns cariocas, paulistas, tinham para onde ir? Foram para o Morro da Providência, que era muito parecido com o Morro de Canudos. E lá fundaram a favela. E por que favela? Porque lá em Canudos havia uma sementinha, tipo um feijão, que chamava-se favela. Eles lembraram daquelas casas, aqueles morros lá de Canudos, e foram lá para o Rio de Janeiro e fizeram igualzinho como era em Canudo, o arraiá que foi destruído no Belo Monte. É por isso que tem esse nome favela, em homenagem àquele alimento ou aquela plantinha que nascia lá nas terras de Canudos. Em homenagem também aos soldados que mataram tantos brasileiros, mas que foram enganados pelo governo da República. Uma história triste que as escolas praticamente não contam, mas que você precisa saber. E só sabe aqui no canal do Raimundo Rei. Você quer saber mais? Clique, se inscreva neste canal, por favor. Pode clicar aí no sininho, se inscreva para que nós possamos gerar mais conteúdos para você. Nosso canal está trabalhando para que tenhamos uma melhor imagem, um estúdio melhor em breve, porque Deus, Ele é realmente bondoso e nós acreditamos sim que Ele vai nos ajudar a levar melhor para você. Canal Raimundo Rui News. Se inscreva. Um grande abraço. Esse pessoal que apareceu aí no fundo, porque eu estou em casa, minha mulher que passou aí, meu filho, minha filha, mas todos fazem parte do canal Raimundo Rui News, porque é uma família da qual você também faz parte. Grande abraço e até a próxima.